Oi, para você que tá ligado no nosso canal, nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast Nota 1000, que chega aí para complementar todo o nosso conteúdo do projeto Nota 10. E hoje eu recebo novamente a professora Marcela Mello para fazer uma coisa que eu adoro, Marcela, que é comentar a prova. Ai, meu Deus, eu também, viu? Tu chamou a pessoa certa. Marcela, muito feliz de estar recebendo você aqui pós primeiro dia de provas, pra gente comentar principalmente, né, o tema da redação do Enem 2024. Pra quem não sabe, a professora Marcela gosta tanto de redação que ela quer viver a experiência e foi fazer o Enem no primeiro dia, Sim. Não é isso, Marcela? Como é que foi essa experiência? Dessa vez foi até tranquilo, mas eu já passei várias aventuras de faltar 5 minutos pro portão fechar. E eu achando que já estava dentro da universidade. Eu disse, não, mas eu já estou dentro. Aí ele, não, minha filha, eu fecho o portão lá do bloco. Ah, mulher, foi muita carreira que eu dei, com a chinela na mão. Eu disse, estou sendo filmada, tenho certeza. E como é que foi dessa vez? Dessa vez eu cheguei antes, né? Mas não saí tão antecipadamente assim, saí 12h30 de casa. Então fui rezando um Pai Nosso, sim, dentro do carro, né? Dentro do Uber. Mas deu tudo certo. Eu ofereci mais dinheiro pro Uber, ele meteu o pé na carreira e eu consegui entrar na hora certa. Me encontrei com vários alunos, foi ótimo. E como é que foi a experiência de fazer a prova, né? Como é que foi passar por isso, de se colocar um pouquinho no lugar do aluno? Sim. Eu faço isso desde 2016, quando eu nem pensava em publicar minhas redações, minha nota. Eu fui mais para fazer um teste. Eu achava as redações não muito bem corrigidas. Eu disse, pessoal, o que importa é escrever bem. Escrevendo bem, porque o carro-chefe de uma redação, Tiffany, sempre será o português, a linguagem. Então, por mais que tenha um tema, uma argumentação, alguns elementos, o grosso mesmo que eles querem saber se você sabe português. Então, se eu vou provar que só com português eu tiro nota boa. Então, eu fiz a de 2016, fiz até a redação toda em forma de artigo de opinião. Não coloquei nenhum elemento coesivo. Eu queria saber exatamente qual era a nota que eu ia tirar, mesmo cometendo vários erros de propósito. E tirei, por exemplo, de elementos coesivos, que era para eu ter zerado, eles só tiraram 40 pontos. Eu acertei 160 pontos, coisa que seria impossível, porque não tinha elemento coesivo na prova. Os repertórios, eu não coloquei as fontes, coloquei fatos jornalísticos sem fonte, usei a Constituição só uma vez, também perdi só 40 pontos, uma coisa que era para eu ter tirado 80 pontos no máximo. Então, eu cometi vários erros, mostrei aos alunos a minha redação em forma de artigo de opinião, era intolerância religiosa. E nesse ano, foi feita uma segunda aplicação do Enem. Teve um problema em algumas salas, eu não me lembro exatamente qual foi o motivo. Não sei se foram umas chuvas que alagaram algumas escolas. Inclusive, teve aluna minha do interior que fez a segunda aplicação. Uhum. E era preconceito racial, a segunda aplicação. Que é quase o mesmo tema do que a gente viu esse ano. Que a gente fez ontem. Eu disse, pessoal, tem muita chance do grupo de sujeito cair negros. Então, eu apostava em criança e adolescente, idosos, deficientes e negros. Eram os 4 grupos de sujeito que eu treinei com os alunos. Inclusive, na reta final, eu treinei com eles xenorracismo. Eu gosto de botar nomes diferentes, conceitos diferentes, para eles tomarem um susto, assim. Porque o Enem, ele nunca é básicozinho. Eles querem colocar alguma coisa diferente para evitar modelo pronto. Você pega o modelo pronto em casa e faz idêntico. Então, eu sabia que ia ter um fator surpresa. E já tinha caído preconceito racial. Porque como a primeira aplicação foi intolerância religiosa, então a segunda eles quiseram colocar uma intolerância também. Uhum. Que foi a racial. Eu disse, pessoal, de preconceito, só está faltando preconceito à comunidade LGBTQIA+, e preconceito a deficientes. Só está faltando esses 2 preconceitos. Já caíram todos os outros. Já caiu, inclusive, refugiados na prova do Enem.
Então, tinha grande chance de cair sobre negros, mas sem ser a palavra preconceito. E foi exatamente o que aconteceu. Como é que foi pra você, né? Na hora que você abriu a prova que viu o tema? Assim, qual é a opinião que tu quer? A opinião para a sociedade ou por meus alunos? Que eu tenho duas diferentes. Quais são as duas? Para a sociedade foi ótimo. Foi um tema social, que eu disse, pessoal, não pelo fato do governo ser um governo socialista, mas pelo fato de há muitos anos só tá caindo problema social. Eles viram e mexem, botam até de cabeça para baixo, mas no fundo é um problema social. Então a chance de ser social novamente é gigante, é mais de 90%. Isso me entristece, porque algumas áreas estão ficando meio de fora. Tá? Por exemplo, eu acho bem importante cobrar meio ambiente, eu acho bem importante colocar temas subjetivos, alguns temas subjetivos, para dificultar mesmo a prova, para ser um nível mais alto. Aí eles evitam bastante, é só a pegada do social. Então, assim, eu não sou aquela professora que vai no Instagram dizer, pessoal, que tema lindo, que tema necessário. A sociedade precisava discutir isso, não é a minha vibe. Eu comento tecnicamente que todo tema é necessário, Então, esse é mais um que é necessário. Precisa ser discutido. Mas eu acho que já estava muito previsível que ia ser tema social. Eu acredito que o Brasil inteiro treinou alguma coisa relacionada a negro. Certo? E quem treinou na forma de preconceito racial, porque não lembrou que tinha tido essa aplicação já faz muito tempo. Já vai fazer 10 anos, né? É como você falou, eu acho que quando a gente tá treinando, né, pega temas que sempre estão em alta, essa questão do preconceito racial, que envolve esses grupos minorizados, eles sempre são assuntos que rendem, então geralmente a gente sempre treina com eles e treina muito com base nos temas passados. E aí, então, realmente, eu acho que... Vai fazendo a exclusão, né? Isso, então eu acho que assim, 90% das pessoas, dos alunos que estavam estudando e realmente treinando e fazendo redações com frequência, tendo o hábito da escrita e treinando muito, fizeram alguma redação em algum momento desses últimos meses com uma temática parecida, com algo que desse ali para lhe dar uma referência para você escrever na prova do primeiro domingo. Tu lembra daquela morte de George Floyd nos Estados Unidos? Ali todo mundo achava que ia cair preconceito racial. Eu disse, pessoal, não vai cair, porque o Enem tem uma particularidade. O INEP não gosta de temas ultra... Atuais, não. Se for uma coisa em voga, não vai cair. Então, é algo crônico. Eles focam, por exemplo, esse problema da não aceitação da cultura negra é um problema crônico que vem desde sempre, desde a época da colonização. Então, todos os problemas crônicos... Marcela, isso não vai cair porque atinge o governo. O governo é responsável por esse problema. Eu disse, não. Todos os governos são responsáveis por aquele problema. São problemas que vêm desde décadas. Esse é o foco do Enem. Então, eu achei que foi um tema que todo mundo ficou feliz. Eu vi alguns alunos lá na sala e não pode se comunicar, né? Assim, aí eles tudo assim, vibrando. Porque, assim, é quase impossível quem está em casa assistindo não ter um repertório sobre negro. Tem que faz lama. O pessoal levanta, assim, uns 6 repertórios. Obras literárias, passagens na Constituição Brasileira. Dava para citar, Marcela, uma coisa que eu vi e comentei bastante é que esse vai ser o primeiro ano que a gente vai ter o feriado do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, como feriado nacional, né? E aí dava para citar isso, inclusive nos textos de apoio a gente tem uma imagem de Zumbi dos Palmares, né? E a data em referência a ele. Dava para citar isso? Dava para citar, com certeza. Eles... Assim, os alunos, os candidatos de modo geral, evitam colocar repertórios que tenham dentro do texto motivador. Já que tinha Quilombo dos Palmares, não vou usar Quilombo dos Palmares. Sendo que isso é algo infundado, é
É uma lenda isso. Porque o que vai ser corrigido não é o repertório em si, e sim a contextualização. Como trazer para o tema aquilo. Isso é o que vai ser corrigido. E outra coisa, realmente, se você tivesse colocado só o Quilombo dos Palmares, que estava na prova, aí realmente ia dar erro. Mas acontece que a gente coloca em cada parágrafo, coloca um repertório diferente. Então é como se aquele repertório não fosse tão considerado quanto os demais. E você tira os 200 pontos normalmente. Ele está ali só compondo a sua argumentação. Como é que foi para você para destrinchar o tema? Assim, como é que foi? Quero ler o tema e quero falar da pegadinha que tem do tema, né? Então vamos ler, Porque se não tiver pegadinha, não é o Enem. Não é o Enem. É fácil, mas depende, né? Tem que ter sempre para lá. Você tem que ficar focado, porque assim... o grande segredo de redação, que as pessoas não entendem por que é importante a leitura. Então, eu acredito que todo professor no Brasil, depois da pandemia, acabou criando um modelo pronto, porque o pessoal ficou muito afetado psicologicamente e deram uma baixada de nível nas provas. Então, para ajudar a tirar os alunos do fundo do poço, os professores, de modo geral, quiseram criar meio que uma estrutura pronta, aquela que dá um pouco para tudo. E isso é perigosíssimo. E no superlativo mesmo. Por quê? Porque dentro de um tema de redação tem que ser feitas associações de um aspecto com outro aspecto. E o modelo pronto, ele não vai lhe possibilitar isso. O modelo pronto, ele é um modelo estático, que ele vai tratar apenas de um aspecto, que é aquele encaixe da palavra do tema. E o outro aspecto? Então, assim, aí é onde está o pulo do gato. E por isso tiram nota 1000 as redações que não têm essa questão do modelo pronto. Tem alguns temas do Enem que favoreceram o modelo pronto. A dos povos tradicionais. Porque era uma frase muito curtinha, que não tinha outro aspecto a não ser o termo povos tradicionais dentro da frase. Então, ali dava para usar modelo pronto, um modelo que falasse sobre algo social. Mas a maioria não. É registro civil, aí depois dos 2 pontos tem a palavra cidadania. Então, você vai ter que fazer a relação de falta do documento, de um documento pessoal, que era a certidão de nascimento, com a questão da cidadania. O que isso implicava no cotidiano daquela pessoa que não tinha um documento. Qual era a parte que o cidadão ficava sem seus direitos básicos e ia prejudicar a vida dele. Então, tem que fazer a associação. Aqui também tem associação. Quem não fez a associação será prejudicado de alguma forma, que aí vai depender do corretor, certo? Por exemplo, dá muita vontade de ficar falando sobre preconceito racial. Mas esse não era o tema. Eu vi muita gente falando sobre isso, né? Que esse risco de tangenciar, indo para essa parte do preconceito racial, do racismo, mas não era sobre isso, né? Sim. Dava para até citar em algum momento ou não? Dava em vários momentos, porque assim, o fato das pessoas não quererem reconhecer, né? Além de achar que é uma cultura subalternizada, tem o fato das pessoas sofrerem preconceito. Então, para que eu vou assumir uma cultura negra, que foi originária brasileira, para sofrer preconceito? Para não ser aceito? Eu até citei o Rock in Rio, o show da Maria Rita, porque ela é simpatizante do candomblé, ou é candomblécista, não tenho certeza, eu coloquei como candomblécista. Desculpa, Maria Rita, se você não for. Então, as vestimentas dela eram de candomblé, a música em si, cada um tem a sua fé. Aí até a música dela era agregadora das religiões. E ela sofreu um enorme preconceito. Então, tem que ter muito peito, digamos assim, na linguagem popular, para você assumir uma condição que sofre preconceito. Então, eu acho que, sim, é um tema que precisa ser discutido. Então, quem focou só no preconceito racial, tangenciou um pouco. Agora, vamos lá, pessoal.
deve estar todo desesperado em casa. Muita calma nessa hora. Calma. Calma, porque para tudo tem salvação. Primeira salvação é você orar. Tá com medo? Ai, a introdução eu não coloquei, que eu falei só sobre preconceito. Vá orar de joelho, trancado no quarto. Se não for de joelho, não dá certo, não. Porque muita gente se salva com Jesus Cristo mesmo, pessoal. Porque tem corretor que quer tangenciar os alunos a partir da introdução. Na introdução não tem o que ele queria, já... Eita, esse aqui já boiou. Aí a nota acaba sendo 500, 400 e pouco. Tangenciamento. O que é o tangenciamento? Você perde praticamente todas as pontuações da competência 3, que é a parte da argumentação. E você ainda perde a parte dos outros erros. Então, você acaba ficando... Isso vai implicar em outras coisas, nos repertórios que não vão ser no que eles estão esperando. Então, você acaba perdendo aí de cara uns 400 pontos. Quando tira também a pontuação de alguns erros de escrita, de elemento coesivo, aí você acaba perdendo mais 100 ou 200. Então, você fica com 500 pontos na redação, no máximo. Então, vamos lá. Eu considero que se você pegou um corretor normal, que ele quer corrigir, tentando salvar tudo que você colocou, ele não vai tangenciar você se você não falou sobre essa herança africana, cultural, que a população não aceita. Você não colocou isso na introdução, mas você mencionou e falou a respeito do desenvolvimento. Então, eu acredito que o corretor normal, aquele que não está jogando os recalques em cima do aluno, do candidato, ele vai tirar 40 pontos ou 80 no máximo. Porque não tem aquele X da questão, aquele aspecto na introdução. Já tem corretor que sim, que logo de cara vai tangenciar. Então, daí é que eu boto a oração em voga. E você vai depender de Jesus mesmo. Vamos falar do tema, né? Pra você, como é que foi pra destrinchar, né? Marcela, inclusive, trouxe a prova dela, né? Trouxe, vou ler até umas partes aqui pra vocês. Oba, tem até spoiler. Olha, tem muito rascunho aqui. Eu até perguntei pra ela quanto tempo você demorou pra fazer a redação. Eu demoro mais ou menos 1h20, 1h30, que é o que todo mundo leva também. Uhum. Um tempo bom. Aí às vezes eu relaxo, porque tem nem que eu tô afim de fazer a prova, porque eu sou formada em espanhol também. Aí eu amo fazer a prova de espanhol. E a de linguagem também eu gosto de fazer. Mas às vezes eu não tô com muita disposição. Tô bem cansada às vezes, aí não quero fazer. E eu recebi todos os alunos lá em casa, no meu apartamento, no dia anterior. Quando eu tava tão cansada, parecia que eu tinha vindo assim da guerra lá da Síria. Aí eu não fiz a prova esse ano, pessoal. Eu sempre dou o gabarito de espanhol pros alunos, sabe? Meu gabarito é ótimo, viu, pessoal? É 100% de certeza que vai dar certo. Mas esse ano não deu certo. Aí eu fiz o rascunho, fui ao banheiro, bebi água, tava muito fria, a sala tava na UFES, lá é bem frio. Já teve aluno reclamando que o ar-condicionado não estava prestando em outros lugares. Então, isso acaba obrigando você a ir ao banheiro, mesmo que você não tenha bebido água. Complicado isso. O pessoal bem, assim, levando casaco. Eu disse, meu Deus, eu não trouxe nada. Aí eu fiz o rascunho, voltei. E sem querer, acabei cochilando lá na hora da prova. Assim, todo mundo já me conhece, já sabe que eu dou umas ratas, assim. Já o povo já diz, eita, Marcelou, hein? Marcelou, tem até o verbo. Eu não levei caneta. Ela testou todos os limites. Mas pra mim, eu tinha levado, pessoal. Eu fui lá numa mochila que eu tenho lotada de caneta, aí peguei, testei duas, as vou levar essas. Não sabe onde essas canetas foram parar. Se você separar um remédio pra dor de cabeça, vai que... E as canetas. Nem foi o remédio, nem foi as canetas. Aí, quando cheguei lá, tinha um stand lá de um cursinho. Foi eles que me salvaram. Que deram as canetas pra você. E também me encontrei com um aluno, que era lá do IF, Gustavo. Ele me salvou também. Me deu uma caneta boa aqui só. Bic Ultra Fine. Que eu até tinha dado pros alunos. Aí eu fui... Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Aí conseguiu ir.
Consegui, mas eu dei umas cochiladas lá grande, viu, pessoal? Quando eu me acordei das cochiladas, eu acho que eu cochilei bastante. Tinha lá a plaquinha 6,18,30, que eu não entendo muito bem aquelas plaquinhas. Depois eu vou pedir os alunos para me explicar como é. Porque na minha cabeça era assim, se a prova termina às 19 horas e tá na plaquinha 18h30, para mim faltava meia hora. É porque Será que eu sou ruim de matemática desse Mas jeito? você é boa em redação. O importante é isso. Você é professora de redação, né? É porque a cada fitinha que tira é a hora que ainda... A que fica é a hora que ainda vai rolar. chegar. Então, provavelmente... Era 6 horas, 18 horas. Isso. Faltava uma hora. Uma hora, Mulher, como é que eu não te conhecia antes? Pra tu me explicar isso. Aí, quando tira 18, aí fica só 18h30, porque ainda vai chegar 18h30. Pois essa aula eu gazeei. Todas as vezes que eles tiram, é a hora que chegou, entendeu? Aí 18h30. Aí se tirar 18h30, é que falta meia hora. Meu Deus, eu ia morrer e não sabia disso. E olha que eu faço desde 2016, é porque eu tenho um bloqueio com números. Tem número na minha frente, já me dá uma agonia, assim. Ai, obrigada, mas deu tempo fazer, passar deu tempo passar a limpa. Ainda sobrou, porque na conclusão eu fiz direto na folha lá. Porque com medo tava faltando eu fazer a conclusão, mulher. Sim, então você fez a introdução, os desenvolvimento. Foi, aí fui viver a vida, né? Fui pro banheiro, beber água, merendar. Tirou um cochilo. Aí quando você acordou... Era. Aí eu fiz direto na folha. Ainda deu tempo de pegar da folha e passar a limpa aqui. Como foi que eu fiz a conclusão lá. Vamos falar do tema, então? Vamos. A gente teve 6 textos de apoio, isso? Ixi, eu não li nenhum. Sério? Eu não leio, não. Por quê? Mas não imitem. Mas os alunos têm que ler, né? Tem, é porque assim, pra mim fazer uma redação é um processo criativo. Então não gosto de treinar muito antes. Porque meio que acaba a minha vontade de fazer e acaba a criatividade das palavras. Aí eu prefiro não treinar. Ao longo do ano eu acho que eu faço umas 2 redações só. Para dar para os alunos. E eu faço muito parágrafo. Vamos fazer um parágrafo aqui sobre isso. Aí parágrafo tem. A redação todinha eu evito. Eu não li, né? Tô vendo agora que tu tá dizendo. Tu acredita? Acredita. Meu Deus. Pois é, a primeira coisa que eu já vou nos textos de apoio. Eu acho interessante, porque eu tenho até uma técnica, que é o seguinte. Eu acho que o argumento, que na introdução você tem que colocar 2 argumentos. Pelo menos um tem que ser dos textos motivadores. Pelo menos um. E o outro tem que ser da tua cabeça. Não pode estar aqui, que é para o corretor ver que você fez uma interpretação extensiva, além do que estava aqui. Pensou fora da caixinha. Aí eu tenho essa técnica, sabe? Aí se eu ler, aí boiou. Uma vez eu fui fazer o concurso da Caixa Econômica Federal e eu inventei de ler o texto motivador. Só tinha um. Pra quê, mulher? Só me vinha na cabeça o que tinha ali. O que tinha ali. Era as consequências negativas do uso excessivo da tecnologia. Tema bom. Aí o texto falava sobre a obesidade. Que as pessoas estavam ficando com sobrepeso porque estavam usando, não se movimentavam porque ficavam usando. Quem foi usando... que disse que eu conseguia pensar em outra coisa para votar? Se não fosse isso. Aí eu, não. Isso foi em 2014. A prova da Caixa. Aí quando não leu mais não. Quando você abriu, você já foi direto aqui pro finalzinho já. Mas os alunos fazem isso também, viu? Da redação. Tem ninguém que vai ler, o povo vai logo lá pra... Depois é que o povo vai ler. E eu peço para eles lerem não só uma vez, mas 3 vezes. Porque eu tenho medo de alguma má interpretação, ou então se a pessoa não tiver entendido alguma coisa que... Aí fica meio nebuloso ainda, lendo só uma vez. Eu disse, o número são 3. 3 vezes. Lê a primeira só para saber do que se trata. A segunda você vai interpretar. E a terceira você vai ter certeza da interpretação que você fez. Mas eu não uso nada disso, assim. Mas os alunos têm que usar, né? Tem que usar. Pelo amor de Deus, vocês façam. Vocês sigam
Olha os textos de apoio. É, porque eu não faço valendo, né? Eu faço mesmo só pra ir passear, essas coisas. E aí, quando você leu, como é que foi pra você destrinchar aí? De cara, eu gostei muito do tema e tinha certeza que os alunos iam gostar. Principalmente os alunos iniciantes. Os treineiros e os que estão fazendo o primeiro Enem valendo. Uhum. Aí, meus alunos que já fizeram mais de uma vez, eu sabia que eles não iam gostar. Porque são alunos que já fazem redação há muito tempo, estavam esperando um nível mais alto. Porque quando o tema é relativamente fácil, o nível da correção aumenta muito. É como assim, eles vêm cabelo em ovo. É pra compensar, né? O tema ser Digamos mais... que o Brasil quase todo vai fazer um excelente texto. Uhum. O que vai acabar determinando mesmo vai ser elemento coesivo, português. Você tá perfeito em outras coisas, porque o que o pessoal colocou de repertório e argumentação tá muito parecida. Uhum. Eu tentei não colocar coisas parecidas que todo mundo ia usar. Não sei se vai agradar o corretor. Então, todo mundo coloca muitas argumentações muito semelhantes. Os repertórios também, até o meio da canela, coisas muito semelhantes. Então, para você fugir disso, é um esforço a mais que você tem que fazer. Então, que às vezes o aluno que... Às vezes não, o aluno que tá lá fazendo valendo, que tem que responder as outras 90 questões, talvez... Não teve tempo vou procurar um repertório diferente para fugir aqui da regra e me destacar, né? Não, aí o pessoal que já está mais de uma vez tentando, que já tem bastante técnica e está só treinando mesmo. Então, assim, se você me perguntar se eu gostei do tema, não gostei. Para os meus alunos. Porque eu fico pedindo para ser um tema com nível mais alto, para poder a correção ser uma correção normal. Uhum. Porque às vezes eles realmente não querem dar nota boa. Você faz uma excelente redação e fica com 920? Não acho que é pra gente aceitar isso. Uhum. Então eles acabam fazendo uma correção mas de forma comparativa. Não, eu vou segurar os 960, eu vou segurar os 1000 aqui, só para se for uma coisa extraordinária. Não. Se sua redação estiver excelente, toda correta, já é para ser 1000. Não é para ter esse tipo de comparação. Então, a gente passa no Enem coisas que a gente não passa em concurso público. Em concurso, é nota máxima mesmo. Não importa quantas vai sair. Geralmente não sai nunca, sai 2, 3 no certame. Por quê? Porque se você errar uma vírgula, você não tirou nota máxima. Você perdeu 2 décimos. No Enem, não. Eles dão nota máxima mesmo tendo erro. Tá? Então, eles ficam assim, vendo sim o texto extraordinário. Esse texto tá bem fora da caixinha, tá muito bom. Aí eles relativizam alguns erros, por exemplo. Os erros que eu vejo que eles relativizam é algumas expressõezinhas, ou não botou aspas em alguma coisa, em algum termo em inglês, não botou aspas e vírgula. Eles relativizam, então acaba redação nota 1000 tendo erro. Então vamos lá, pessoal. Vou ler aqui rapidinho com vocês, tá? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. O tema é valorização da herança africana. Então, é impossível você falar disso sem falar em preconceito. É o que impede muito essa valorização. Além da elitização das culturas, né? Como a África é um continente subalternizado, colônia. Não. Então, vamos valorizar a questão europeia, né? A cultura europeia. Sim. Não tinha como, eu acho que não tinha, né, Marcela, como não falar sobre preconceito e também não falar sobre cultura. Sim. O foco era realmente a cultura. Sim. O foco era a cultura e você não externar essa cultura, mesmo para quem é negro. A questão de alisamento de cabelo. Eu tava pensando, né? Eu fiz uma listinha de coisas, de caminhos que a gente poderia ir para falar sobre isso. Sobre essa questão do cabelo, sobre culinária. A gente conseguiria falar sobre culinária? Culinária, você
Quem já foi para Salvador, por exemplo, Salvador é uma cidade totalmente negra, né? Quase todo mundo é negro. Aí lá o turista pode fazer as trancinhas, porque tá dando lucro para a cidade. Tinha muitos vieses que você poderia falar a respeito. Música, filme, literatura. Sim. Tudo isso dava pra gente citar, né? Sim. Tanto é que eu digo para os meus alunos, não importa o que você escolheu para falar, você argumentou bem, porque pode ser de um argumento mais simples a um argumento mais complexo. O que vai vencer é quem está bem escrito. Quem vai tirar 1000. Então, assim, eu queria muito ter trazido um monitor lá do meu curso, que ele tirou o primeiro lugar na USP, na UFRJ, aqui na UFESA. E ele dá aula lá para os meus alunos. E ele é muito cultural, deu várias mentorias, postou até para mim um livro que ele tirou foto, a lousa lotada de assuntos sobre racismo. Então, isso tudo vale muito, desde que esteja bem escrito. E gente que não tem muito o que dizer, porque na hora tem o nervosismo, viu, amiga? Bastante. A coisa fica nebulosa. Você não consegue ver muito bem, você acaba descambando por racismo mesmo. Porque fica nebuloso, você fala, será que o que eu estou dizendo está bem escrito? Então, a questão do nervosismo e da pressão, né? Na hora que eu vi o tema a primeira vez, aí eu tomei aquele susto, eu fiz, meu Deus, muito difícil. Meu Deus. Tá vendo? E aí, o primeiro várias impacto, reações, né? O primeiro impacto, meu Deus, não, como é que eu... Deu um impacto, né? E aí, tipo, passou uns 10 minutos, aí eu dei uma respirada, aí eu comecei a pensar. Aí, quando eu comecei a pensar, foram surgindo as ideias, eu fui vendo... Aí eu disse, nossa, o tema não tá tão difícil assim. Na verdade, eu tenho até muitas ideias de repertório. Agora eu tô tentando... Eu não sabia escrever nada tenho que filtrar o que eu vou escrever, porque vieram muitas ideias. Pronto. Isso, inclusive, tem estudos sobre isso, né? Os termos são em inglês, por isso que eu não foco muito neles. Mas tem aquela chuva de pensamentos que você tem... Brainstorming. Após um momento do desespero, né? Que eu disse, permita-se se desesperar. Isso aí todo mundo. Nem se preocupe, é normal. Só não vale o desespero durar meia hora. Porque aí Foi rápido, o meu foi rápido. Graças a Deus. Eu disse, vamos botar um tempo aqui pro seu desespero. De 5 minutos a 10 minutos, ainda tá tranquilo. Pode se desesperar à vontade. Aí depois você vai se acalmando, vão vindo as ideias, fica tudo ok. Qual a pegadinha desse tema? A pegadinha desse tema é você achar que o tema é preconceito racial. Quando, na realidade, o preconceito racial seria um dos argumentos que você ia usar a respeito do tema. Quer dizer, o preconceito racial é um impeditivo para a aceitação... Da herança africana. Sim. Da herança cultural, sociocultural, histórica. Essa seria a pegadinha. Acredito que poucas pessoas caíram, mas eu acredito que tem sim aluno que caiu, deve estar desesperado. Mas eu vou tranquilizar vocês, pessoal. Se em algum momento da prova você falou africano, herança ou cultura, ou não aceitação, se em algum momento do parágrafo você falou isso, não importa que você tenha focado mais em preconceito. Não importa. Eu mesma fiz isso, vou até ler. Então, na realidade, por que não há essa aceitação da cultura? Devido ao preconceito. Então, é impossível você não falar dele. É impossível dissociar as duas coisas. É. Então, você falou muito de preconceito e falou pouco da questão da herança em si, tá tranquilo, não tem problema. O importante é ter falado dessa rejeição à cultura africana.
Tá? Porque, no caso, o preconceito é um dos desafios para que exista a valorização dessa cultura. Então, Exatamente. a gente poderia citar isso, né? Poderia citar que o preconceito faz parte ali, que é uma coisa estrutural também, enfim, fruto aí de um país que cresceu com esse racismo, então é uma coisa consequência da outra, mas focar... Eu acho que também, na minha cabeça ficar a pegadinha é não falar cultura, é você entender que é cultura. Essa parte de falar herança africana. E aí a pessoa que não treinou muito, ou que está fazendo pela primeira vez, ou que não estudou muito, enfim, que não tem contato com esses assuntos de movimentos sociais mesmo, não entender que era para falar de cultura. Né? O que é essa herança? Eu entendo que a herança é a cultura. Sim. Assim que eu saí da prova, tinha um monte de aluno comentando lá fora, aí dizendo que era um tema muito cultural. Porque é exatamente onde vão haver as manifestações que serão rejeitadas. Como as religiosas, né? As que tratam da questão das vestimentas, da forma de se portar, da culinária. Nossa, dava pra usar muita coisa, né? Dava. Moda, culinária. Eu tive muita dificuldade para escrever, porque a minha letra não é pequena. Isso é uma das piores coisas que a gente enfrenta lá no curso. É letra médio. As grandes, eu barro todas. Você que lute para diminuir a letra. Eu dou a caneta que ajuda. Você tem que forçar a diminuir a letra. Porque se você fizer uma letra mediana, você tem que ser muito objetivo no que você está dizendo. Porque senão não vai dar para dizer o que você quer em 30 linhas. Eu não sou objetiva, porque eu sou formada em letras 3 vezes. Eu fiz letras português, letras espanhol, letras inglês. Então, eu sou a Maria Letras. Então, a pessoa que gosta muito de ler, ela vai ser prolixa. Não adianta. Ela vai dizer a mesma coisa que você disse em uma linha, em 2 linhas e meia. Isso não é tão confortável. Então, qual é o truque? Escrever com letra bem pequena. Para conseguir falar mais. Porque as pessoas que tiram 1000, elas demonstram que sabem trabalhar a linguagem. É quase como se fosse um escritor. São pessoas que usam muito advérbios, muito adjetivo. Então, são pessoas que falam aquela mesma coisa que um jornalista falou, que tem uma linguagem mais rápida, mais dinâmica e mais objetiva, de forma mais literária. Então, isso leva mais palavras. É um desafio enorme para a gente escrever em 30 linhas, para mim, principalmente. Eu ficaria mais confortável se o meu texto tivesse 60 linhas. Aí eu ia dizer tudo que eu queria. Então, no meu caso, era para eu treinar assim. Porque no treino, eu ia conseguir fazer essa redução e ficar lindo. Olha que coisa metafórica. Ficar do jeitinho que eu quero. Mas tem um cotidiano também, né? Eu sou policial nas horas vagas. Ela é professora, dona de casa, nas horas vagas ela é policial, né? Sou. Então, são muitas atribuições para a pessoa conseguir treinar, reduzir a escrita para caber na redação, né, Marcela? Isso faz com que muitos professores não queiram ir fazer a prova. Você não vê professor indo fazer a prova, é muito raro. Só os de nota 10, viu? Só os de nota 10. Hugo faz a prova todo ano. Eu acho que ele não foi fazer esse ano, mas ele faz todo ano. Inclusive, da última vez que ele foi, ele acertou todas as questões, que é bem difícil acertar. Marcela nunca tirou 1000. Tirei não, né? Também não estou preocupada com isso, não. Porque o importante é tirar uma nota excelente. E sempre tem um deslize, né, pessoal? Eu tenho TDAH, então é muito difícil. Eu não boto aquele laudo que o pessoal ganha 1 hora a mais. Toda vida eu esqueço de colocar. E por isso que eu estou evitando fazer a prova de linguagem também. Eu tenho um tempo sobrando, né? Pra você ter né? realmente o tempo da prova do primeiro dia. Mas no segundo você nem vai, né, Marcela? No começo eu ia, porque eu achava que para eu ter minha redação corrida, eu tinha que ir segundo. Nos alunos riram tanto de mim, mangaram tanto. Eu disse, mentira, que eu passei anos. Aí agora... Mas você chegou a marcar o gabarito ou não? Não. Não, só fez a redação. Que eu dormi na prova um pouquinho.
Aí eu acabei. Mas toda vida eu faço a prova, sabe? Porque esse ano ficou difícil mesmo. Eu fazer a prova. O bom é que você foi literalmente, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço na prova. Já me conhece. Ler os textos de apoio, responder as questões, fazer o gabarito, não cochilar, um cochilo, né? Se você não tem confiança aí de acordar, eu não consigo ter confiança não, porque depois que eu durmo pra acordar é difícil. Né? Mas foi sem querer que eu dormi assim. Marcela, a gente tá se encaminhando pro fim do nosso podcast. Eu queria que a gente comentasse o seu texto. Ah, sim. Vou ler uma passagem, vou ler o desenvolvimento para vocês. Como eu disse, eu tenho sempre muitas críticas a fazer a mim mesma. Eu sou a minha principal crítica. Eu não gosto dos meus textos, porque eu acho que a forma como eu escrevo, eu mereceria mais linhas para poder escrever o que eu preciso. Mas esse ano que eu estava bem cansada, foi 2 anos que eu achei que meu desempenho não foi muito bom. Foi na pandemia, que eu estava com medo de pegar Covid. Eu fui fazer a prova lá em João Pessoa. E tinha uma menina tossindo na sala. Eu me desestimulei, assim, fiquei louca. Né? Me desestabilizei totalmente. Mas eu consegui ainda tirar 960. Geralmente eu tiro 960 ou 980. No último eu tirei 980. Esse ano eu já sei que eu vou tirar 960. Eu já sei até minhas notas. Já sabe, porque você mesmo já corrige, né? Quando eu faço a redação, aí às vezes tá tão massa, eu disse, não, é 980 aqui, não tem por onde não. E às vezes eu tenho minhas dificuldades lá na hora e disse, vixe, boiou. Não vai ser 980. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, dando a cara a tapa, né, pessoal? Vou ler aqui pra vocês. Vou ler o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Veja como eu foco em preconceito, porque eu acho que é o que leva à não aceitação. Então, o importante é você falar dessa não aceitação da cultura em alguma parte do parágrafo. Aí você está dentro do tema, tá? Diante dessa faceta, expressões religiosas de origem africana são tacitamente rechaçadas em diversos espaços, sendo carentes de apresentação em ambientes elitizados, como em eventos. Tem-se como exemplo desse preconceito uma apresentação no Rock in Rio, grande espetáculo musical brasileiro, reconhecido internacionalmente por sua diversidade. Quando a cantora Maria Rita, candomblessista, foi severamente criticada nas redes sociais por suas vestimentas, mesmo diante do refrão agregador, cada um tem a sua fé. Episódios assim são normalizados sob a alegação de uma liberdade de expressão democrática, porém, na realidade deturpada, pois representam um padrão comportamental elitizado que reflete interesses imperialistas, os quais têm raízes no Brasil colonial e na influência europeia. Dita eurocentricidade induziu brasileiros, cuja maioria é miscigenada, a supervalorizarem aspectos estrangeiros em detrimento dos nacionais, renegando suas raízes, evidenciada nas religiões africanas, apesar de do sincretismo. Aí não coube o que eu queria dizer, pessoal. Aí eu reduzi. Eu botei apesar de terem culminado no sincretismo católico do culto a imagens. Aí ia ter que usar mais uma linhazinha aí. Eu reduzi. Falei só em sincretismo. Segundo parágrafo. Tá gostando, amiga? Tá gostando? Eu tô. Tá. Eu não sei o corretor do Enem, eu já tinha dado 10. Eu não gosto. Se tem um negócio com as palavras bonitas, aí a pessoa... Eu sou a rainha das palavras bonitas. Eu não gosto muito de ler minha redação, porque o aluno, ele pensa assim, ai meu Deus, eu não falei nada disso, eu vou ficar com nota baixa. Calma. Não importa o que você falou, importa se você argumentou bem. Se você expôs bem. Seguiu o português? Seguiu o português? Gente, se a gente for falar de argumentos, a gente vai levantar
12, 14, 16 argumentos diferentes, então você não tem que falar nada disso que eu falei. O que você escolheu tá ótimo também. Só isso. Aí, quando eu leio a minha, eles ficam meio frustrados, assim. Aí eu prefiro não ler. Mas como a gente falou, dava pra ir por vários caminhos, né? Pra ter repertório. Sim. Você escolheu o seu, um aluno, um candidato que tá fazendo pode ter escolhido por outro. Você usou um festival de música, falou sobre religião e... Por exemplo, do meu monitor, Jonathan Mota, ele escreve... Pra mim, a pessoa que escreve melhor no Brasil é ele. Não tem igual. É fantástico, cara. Aí, ai, meu Deus, tenho certeza que eu vou ter que corrigir a redação dele, porque eu fico sentindo a mesma sensação que os alunos têm quando eu leio a minha. Menina, ele me bota no bolso. A dele, assim, dá de pau. Logo, ele gosta muito de história. E a letra é bem pequenininha. Vixe, então ele conseguiu... Cabe o dobro de palavras do que tem na minha. Ai, meu Deus, eu fico louca, assim, quando ele leu. Vai, peste, tu vai tirar 1000. Ele já tirou 1000? Não, tirou 980. Mas quase. É porque é muito difícil a gente fazer uma redação não errar nada. Ele sempre erra uma besteirinha. Por exemplo, na que ele tirou 980, ele colocou renascimento corretamente na introdução e na conclusão ele botou renascentista e não botou o S antes do C. Eu, sendo corretor, eu teria dado nota 1000 do mesmo jeito, porque ele provou que sabe escrever, que estava lá na introdução. É um nervosismo mesmo, as pressas. Ó, no final, a pessoa já está com o dedo doído, pessoal. E olhando para as plaquinhas, né? Principalmente eu que não entendo. Tentando fazer as contas da plaquinha. Terrível, terrível mesmo. Outro sim, no que concerne ao universo sociocultural, pode-se apontar um fenômeno conhecido como apropriação cultural, movimento relacionado ao reconhecimento enviesado da africanidade por parte da população considerada não preta, a qual é acusada pela comunidade negra de se utilizar da cultura africana para se promover. Sobre essa questão, a cantora Beth Carvalho afirma, eu já gosto de música, né, menina? Meus pais tinham banda e tudo, eu adoro música. Sobre essa questão, a cantora Beth Carvalho afirmou que na condição de uma mulher branca e de classe alta, jamais conseguiria transmitir através da sua voz os clamores e as reais dores da alma dos negros, por quem nutria um profundo respeito, haja vista ela não haver vivenciado as lutas desse povo. Foi uma entrevista que eu vi na semana passada. Sério? Quando ela era viva ainda, ela comentou isso. Eu não soube dizer onde ela estava sendo entrevistada. Em contrapartida, influências de outras raças utilizam penteados e vestimentas da cultura africana para alavancar seguidores, enquanto negros, das periferias ou não, constantemente sofrem preconceito de forma explícita ou velada, apenas por carregarem em sua genética características afrodescendentes, embora os crimes de injúria e racismo sejam previstos no Código Penal. Pronto, amiga. Gostou? Eu já dei 1000, já. Eu já dei 1000. Basicamente, você falou no segundo parágrafo que as pessoas brancas podem usar a herança africana, mas as pessoas pretas não, porque as brancas não sofrem preconceito, mas as pretas sofrem. Sim. Eu já daria 1000. Eu, corretora da ENEM, 1000. Tu gostou, mulher? Eu gostei. Ai, meu Deus, obrigada. Tem culto. Não, a gente invertendo o papel e eu opinando na redação de Marcela, né? Eu gostei. Falou de cultura, falou de música, de religião, citou os influencers. Teve tudo, eu gostei. É assim, aí agora, quando eu sair daqui, eu vou corrigir as redações dos meus alunos. Aí é show. Aí é que... Aí até chorar eu choro. Ai, meu Deus. A melhor parte a melhor parte, Marcela, é fazer ou ver a redação deles? É ver a redação dos alunos. Eu não entendo como é que pessoas tão jovens, adolescentes, têm uma cabeça tão brilhante. Não entendo. Que bom, né?
Eu acho que para você, enquanto professora, deve ser um momento de alívio hoje, tá pegando. No fundo, a gente sabe que é leitura, né? Muita leitura. Mas eu vejo muito neles, a paixão mesmo pelo que eles estão fazendo. Eles têm medo de redação, mas eles encaram, porque eles gostam dos temas, eles estudam os temas. Na aula de filosofia, de sociologia, é muito importante para eles essas aulas. Aí aqui em Mossoró nós temos professores brilhantes de filosofia e sociologia. Mara Girleano foi minha aluna, Sandro Coco, que é um grande amigo. Essas aulas são cruciais e eu vejo a redação como uma paixão nacional, né? Os professores se envolvem mesmo. O futebol. Todo mundo. Ontem tava a maior expectativa. Próximo ano eu vou fazer um bolão de dinheiro para apostar. Você vê, a gente vê na expectativa do domingo girar em torno de saber o tema da redação. Todo mundo ama. Olha, foi inaugurado aqui em Mossoró, acho que antes de qualquer cidade, a vontade que as escolas tinham de postar a nota de redação dos alunos. Antes não existia isso. Eu estou aqui desde a queda das Torres Gêmeas, então eu posso dizer com propriedade, o que era postado era a aprovação dos alunos. Mas assim, é uma coisa tão apaixonante a redação que as escolas passaram a divulgar a nota dos alunos. Eu ganho até presente das escolas, assim como que diz, obrigado pela participação na nota dos nossos alunos. Sim. Mas não é assim, tem que ser um diretor muito humanizado para fazer isso, né? Um beijo, Padre Charles. É massa. É reconhecimento de um trabalho da cidade inteira. Desde de professores que estão no fundamental. A professora Milene, ela era professora do meu filho, no Mater Christi. Eu disse, na coordenação, disse, essa professora aqui é professora de ensino médio, viu? Olha a correção dessa mulher. Ela virava a redação e colocava, Iago, você deve, parabéns, você quer um texto comentando a redação dele, uma criança. Então, isso é uma professora brilhante, uma professora que faz isso. Então, assim, eu acho a equipe de professores, Débora Praché, dos professores aqui em Mossoró, eles estão de parabéns. E ela que eu sou de Fortaleza, viu? Marcela, para você, então, tinha condição de todo mundo entregar alguma coisa boa? Sim. Eu acho que o medo que muitos têm é no português mesmo. Na estrutura. Ai, meu Deus, será que eu vou saber montar direito as frases direitinho? Mas eu tenho certeza que eles tinham subsídio para colocar. Colocaram excelentes argumentos e isso vale muito. Antes da gente encerrar, deixa eu perguntar. Você acha que valia a pena nós, enquanto moçoroenses, citar o Alto da Liberdade? Dentro dessa herança africana. Eu tô arrepiada, assim. Porque a gente viu, né, falar dessa questão cultural, né? O Alto é um espetáculo Ai, mulher, que como eu queria que você tivesse ido fazer a prova. Você só falou coisa genial até agora. Que eu lembrei muito. E falando das coisas que eu lembrei depois que passou os 10 minutos do desespero, que eu disse, nossa, eu não sabia de escrever nada. Aí quando passou esses 10 minutos do desespero, aí eu comecei a lembrar disso. E aí, porque assim, quando a gente não faz, é mais fácil a gente pensar em coisas pra colocar. E aí, por exemplo, eu pensando em repertório, nesse ano, a gente teve, assim como os outros, o Alto da Liberdade, mas pela primeira vez a gente teve um personagem no Alto da Liberdade, que é o Rafael Moçoroense, que foi a única pessoa negra que estava na equipe dos abolicionistas. E aí isso foi a partir de uma pesquisa feita no mestrado da UERN, que eles começaram a desvendar isso e colocaram esse personagem. Então, dava pra gente citar isso também, porque eu pensei, não só a questão da herança africana, não só a valorização, mas a reparação. Demorou muitos anos para o Alto ter esse personagem, mas ele chegou e ele tá tendo. Mulher, já era nota 1000 nesse parágrafo. Tudo! Vamos de 1000. Quem foi moçoroense, que colocou o Alto da Liberdade, já tem uma boa referência. Já tem repertório. E eu vou dar uma bolsa transferível para quem colocou o Alto da Liberdade. Olha aí. Primeiro que falar comigo, vou dar uma bolsa integral.
Droga, eu devia ter feito a prova pra ganhar essa bolsa integral. Mas você que lançou a promoção. Olha aí, olha o Nota 1000 aí lançando. O Nota 1000 entrega tudo, conteúdo e agora até com E não é obrigado a ser meu aluno. Qualquer aluno de Mossoró, candidato, falar comigo primeiro. Que usou o Alto da Liberdade. Já tem a bolsa já. Olha aí, tá aí o nosso compromisso já. Marcela, eu queria ficar aqui horas a gente falando mais sobre repertório, ideias para redação. Como você falou, redação é uma paixão nacional. Sim. Né? A gente se envolve mesmo. E eu queria agradecer você estar aqui, parabenizar você pelo trabalho. Né? Eu sempre falo aqui no Nota 10, no Nota 1000, da importância do trabalho de ter professores comprometidos com a educação, Sim. uma educação de qualidade. E eu fico muito feliz de ver professores de Nota 10 como você se entregando de corpo e alma, indo fazer a prova também, passando na pele o que os alunos passam, pra gente entregar cada vez mais um conteúdo e uma preparação humanizada, né? Então, parabéns, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, foi uma experiência incrível estar aqui com vocês. Me senti muito jovial, me senti muito assim acolhida. E estou muito feliz pela contribuição. Podem contar comigo sempre que quiserem. Tá, e obrigada, então, de Marcela. parabéns aos moçoroenses, que eu tenho certeza que agora, depois de muito tempo que a educação norte rio-grandense foi desprezada, já faz mais ou menos uns 10 anos que a gente está no ranking. Então, de parabéns, são muito autodidatas os alunos. Que bom, eu espero que a gente continue aí sempre melhorando, né? Sim. Obrigada, Marcela. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pra você que tá aí do outro lado acompanhando. Espero que você tenha curtido nossa conversa, né? Que tenha agregado aí ao seu conhecimento. Ainda não acabou, ainda tem Enem pela frente, ainda tem mais podcast Nota 1000 pra gente conversar, debater os assuntos da prova, que a gente faz um pré, a gente faz um pós, a gente leva todo esse universo do Enem de uma forma diversificada, divertida e leve pra você que nos acompanha. Tchau, tchau. Depois eu volto com mais podcast Nota 1000.